Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, agora hoje é com o Valtinho, ex-jogador do São Paulo e vários. Valtinho, tudo bem, meu amigo? Boa noite a todos, tudo bem, Boa graças a Deus. noite. É Ô, um Valtinho, tem prazer como você falar imenso um estar pouquinho da com sua você. carreira para gente? Prazer é Oh, nosso. estamos aqui para isso. E obrigado Fala- pelo convite. A gente que agradece você estar aqui com a gente. Você pode falar um pouquinho da sua carreira para a gente aí, Valtinho? Só um pouquinho. Vou dar uma resumida. Isso. Comecei na categoria de base do São Paulo, em 1970. Passei em todas as categorias, dente de leite, dentão, juvenil B, juvenil A, aspirante, até chegar no profissional. Em 1976, assinei o primeiro contrato profissional. Quem me lançou no time de cima foi o professor José Poi. Aí começou tudo. Aí joguei no São Paulo 76, disputei o Campeonato Paulista, onde o Palmeiras foi campeão. 77, disputei o Paulista, onde o Corinthians foi campeão. E fui campeão brasileiro nesse ano pelo São Paulo. 78, continuei no São Paulo, fui vice-campeão paulista. Perdemos a final do Santos, no Morumbi. E fui vice-campeão brasileiro também. Perdemos o. Não. Aí eu já misturei. 78 só fui vice-campeão paulista e só isso. Aí em 79 fui emprestado para o Curitiba, onde lá foi o auge da minha carreira, que eu cheguei lá e fiz um grande campeonato brasileiro lá, um grande campeonato paranaense, onde fui bicampeão paranaense e quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Naquele ano o Internacional foi campeão, o Vasco vice, Palmeiras em terceiro e Curitiba em quarto. Em 1980, fui para o Internacional de Porto Alegre, onde também fiz um grande campeonato lá, o senhor Enio Andrade era o treinador, e quando que eu cheguei lá, eu tinha uma missão muito difícil para cumprir, porque era substituir simplesmente o Valdomiro. O Valdomiro tinha muitos anos de Internacional, era ídolo e tal. Aí, naquele ano, ele foi vendido, se não me engano, para o Cruz Azul do México. Aí eu cheguei, eu tinha trabalhado com o senhor Enio Andrade no Curitiba, e ele tinha muita confiança em mim e mandou me contratar. E chegou lá, ele deu simplesmente a 7 para mim. Ele falou, a 7 é sua. Entrei naquele timão do Internacional, que era Benítez, Carlos Alberto Barbosa, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Batista, Jair, Falcão e Mário Sérgio. Aí jogava eu na direita, que só tinha eu de ponta. E o Bira. Eles falavam que era o Bira Butz, centroavante. Quando que eu machucava, para você ver, o senhor Enio tinha tanta confiança em mim que ele tinha que deslocar ou o Barbieri, que era um meio de campo reserva, jogava de ponta, fazendo o quadrado, ou o Jair ia para a ponta fazendo o quadrado. E aí fiquei no Inter e tive a felicidade de fazer um bom campeonato lá, né? E joguei na estreia do Falcão no Roma. Naquele ano, o Falcão foi vendido para o Roma e o Falcão estreou fazendo um amistoso com o Internacional lá em Roma. O jogo foi 2-2 e foi logo que eu cheguei no Inter, já participei dessa viagem. Em 81, eu estava emprestado do São Paulo. O São Paulo mandou-me, o Inter queria me comprar, o São Paulo não vendeu, porque em 81 o São Paulo mandou 7 jogadores para a seleção brasileira, 7. Aí ele ia precisar de mim. Inclusive o ponta-direita era o Paulo César Capeta, e ele foi convocado. Aí eu voltei para o São Paulo e acabei sendo bicampeão paulista pelo São Paulo naquele ano. Ganhamos o título em cima da Ponte Preta. O primeiro jogo foi 1-1 e o segundo jogo ganhamos de 2-1 com o gol do Serginho do Chulapa, que ele deu chapéu no carro. 2-0. Gol do Serginho Chulapa e do Antenor de falta. E naquele mesmo ano que nós perdemos o Campeonato Brasileiro com o Grêmio no Gurupi, gol do Baltazar. Essa mais ou menos a minha carreira. Aí dali eu fui para São Bento de Sorocaba e encerrei no São Bernardo. Maravilha. Valeu, seu Valtinho. Arthur. Boa noite, amigos. Tudo bem? Valtinho, obrigado pela presença. Muito legal. Aqui o Valtinho tem uma resenha
Já conhecia ele, tem uma resenha aqui, ele jogou com muita gente boa, né? E uma geração que eu peguei futebol, com minha memória esportiva começa em 86 e 87. Né? E eu queria muito perguntar para você, você jogou contra o Falcão, já vi ele jogar. E eu queria que você falasse do Falcão, até para o pessoal que é mais jovem, entender o que era o Falcão para o futebol brasileiro. Eu queria que você falasse, além do Falcão, escolhesse um jogador que você admirasse. Falasse assim, esse cara aqui eu admirava, batia uma bola. Então, o Falcão e um jogador que você admira, Valtinho, por favor. Não, então, você tocou num assunto que eu vou falar para você. Os dois melhores jogadores que eu joguei, na minha opinião. Primeiro foi o Pedro Rocha, no São Paulo. Pedro Virgílio Rocha. Simplesmente 5 seleção brasileira uruguaia e capitão do time lá. Eu tive a felicidade de jogar com ele. Era um monstro de jogador. Para mim, foi o melhor que eu joguei. E depois foi o Falcão. Você falou que eu vi? Não, cheguei a jogar com o Falcão no Inter, né? O Falcão e o Pedro Rocha eram 2 jogadores que hoje simplesmente é difícil você ver jogador igual eles. Era meio campista, habilidoso, cabeça erguida. Eles não olhavam para a bola. Jogava olhando... Antes da bola chegar neles, eles já sabiam o que ia fazer. Dificilmente erravam um passe. Falcão, Pedro Rocha. Então, mas eu joguei com vários jogadores. Os 2, para mim, melhor foi esse. Mas joguei com o Mário Sérgio, joguei com Oscar Dario Pereira, Zé Sérgio, Serginho Chulapa, que era goleador, né? Não era um cara, mas era um goleador nato. Getúlio, vários jogadores bons, mas os 2 melhores foram esses. Maravilha. Danilo, fala para a gente de onde você está falando e a sua pergunta, por favor. Legal, Valtinho, é um prazer falar contigo aí. Muito bacana. Estou falando aqui de Aracaju, eu trabalho aqui, estou aqui no Nordeste. E eu queria falar contigo o seguinte. Cara, como é que vocês conseguiam organizar, se organizarem no vestiário e nos treinamentos, qual que era o esquema para entender aquela loucura que foi a organização do Campeonato Paulista de 81? Era grupo de tudo que é lado, grupo vermelho, grupo ouro, a Ponte Preta acabou com o maior número de pontos que todo mundo, não bateu o campeão, o Guarani, aí teve time que ficou com baixa pontuação, que foi para a quarta de final. Como é que era essa loucura aí, Valtinho, para vocês se organizarem? Porque esse foi um campeonato de uma organização muito peculiar. Né? É um prazer falar com você, meu amigo. Eu estive em Aracaju também, disputei vários brasileiros, cheguei aí jogar contra o Sergipe na época. Então, você tocou num assunto muito importante. Tanto o Campeonato Brasileiro como o Paulista naquela época, vamos pôr o brasileiro, tinha mais de 50 times, entendeu? E o Paulista era o que você falou. Teve muitos times que com mais pontos não classificou alguns com menos pontos, essa tabela louca. Agora, a organização, ela... Sumida aí? Apareci. A organização, ela é assim, o jogador de futebol, quem está de fora, não tem a noção o que é. Aquilo é uma profissão. É uma profissão. Então, é que nem você no emprego. Você vai treinar, você tem uma missão para cumprir. É o treino, é escutar o treino. Esse é o verdadeiro jogador de futebol profissional. Entendeu? É o profissional. Então, a gente tinha muitas coisas assim que a gente era muito obediente aos treinadores. Então, a gente conseguia se organizar. Eu lembro muito bem, nós uma vez perdemos um jogo aí no Morumbi de 3-0 para o Atlético Paranaense, 77 isso aí. E foi uma loucura, e aí reunião daqui, reunião dali, era o Minelli o treinador. Manda embora, não manda, e se reuniu, se organiza, todo mundo dá a mão e fecha, mais ou menos que nem o Corinthians está fazendo agora. Entendeu? Isso é o futebol. O futebol, ele já vem de dentro do vestiário. Você tocou num assunto importante. Tem que ter união, tem que ter confiança no jogador, você tem que confiar no treinador. Aí você consegue render aquilo no campo. Nesse ano de 81, só para o assunto que você tocou,
na semifinal, vocês vão lembrar bem, jogou São Paulo e São José, era 2 partidas. O São José estava entre os 4. Nós fomos lá em São José, perdemos de 1-0, numa quinta-feira à noite. O dia que o Mário Sérgio deu tiro lá, que ficou no ar lá, aquilo lá. Vocês lembram bem do rei do gatilho, falecido, né? Que Deus o tenha. Muito amigo meu. Perdemos 3-2. Perdemos 1-0 gol do Tião Marino. Fomos para o Morumbi. Olha bem, eles ganharam lá de 1-0. No Morumbi, sabe quanto foi o jogo? Foi 3-2 para o São Paulo. Esse dia eu ganhei o motorrádio da Bandeirante. Fiz uma partida excepcional esse dia aí. Quer dizer, 2 resultados praticamente iguais. 3-2, 1-0. Deu São Paulo. Eliminou o São José. O certo seria ir para os pênaltis, né? Deu um gol de diferença lá, um aqui, vai para os... Não, classificou o São Paulo por melhor campanha. Aí nós fomos para a final e ganhamos na Ponte. Entendeu? Aí, passando aí um gol meu com o Corinthians. Espaço vazio, onde apareceu o Valtinho livre para desviar do goleiro César. São Paulo 2, Corinthians. Esse jogo foi no Pacaembu. Eu fiz esse gol aos 44 segundo tempo. O Corinthians estava ganhando. Em cima do meu Corinthians, né? O Corinthians tava... E esse ano foi o ano do bicampeonato, foi em 81. O Corinthians estava ganhando de 1-0, o Corinthians tinha aquele timaço com Birubiru, Sócrates, Zenon, Peter, era Joãozinho, ponto esquerdo, até ele que fez o gol, Joãozinho, que veio do Cruzeiro, Vladimir me marcando, monstro de jogador. Ele fez 1-0, aí o Everton, nosso meia-direita, empatou 1-1, e eu fiz o gol aos 44 do segundo tempo, esse gol aí. Que nós viramos o jogo 2-1 no Pacaembu. Isso foi em 81. Mas, então, a sua pergunta, não sei se eu consegui me expressar no que você perguntou, mas o que eu entendi foi isso. Futebol, não é... Porque hoje em dia eu enxergo o futebol assim. É muito mimimi. Tipo assim, você vê jogador, pô, o cara leva 4 chuteiras pro vestiário. Né? É brincadeira isso aí. 4 chuteiras. 4 chuteiras, uma para campo não sei o quê. Pô, na nossa época era de borracha e de trava. Choveu, trava, não borracha. E acabou. Aí um quer chuteira vermelha, outra amarela. Então, essas coisas influem lá dentro. O cara já está preocupado de chegar no estádio bonito, eu não sei, eu imagino isso. Na nossa época, não, o cara era mais profissional. Era mais profissional. Por isso que o futebol nosso... o futebol brasileiro, né? A seleção brasileira, caiu muito. Dificilmente vai ganhar mais alguma Copa. Espero que ganhe, né? Mas do jeito que a gente vê, você vê ter um timaço no Brasil. Olha os jogadores. Olha do meio para frente os jogadores do Brasil. Olha, pouca seleção tem. Você vê a linha do Brasil, vê se é brincadeira. Estevão, Vini Júnior, Rodrigo, tudo monstro. Tudo monstro. Mas chega lá, não sei, parece que vaidade, sabe? Não tem aquela união de falar um por todos, todos por um. Essa é a minha opinião. Maravilha. Ronaldo, por favor, sua pergunta. Valtinho, fazer duas colocações rapidinhas. Você jogou naquele time que tinha Muricy, Colonese, Vitor Hugo, no Dente de Leite? Rapaz, foi ali que eu comecei. Que ele também era um até hoje, né? Ali foi 1969. A linha era Valtinho, Muricy, Colonese, Ministro e Vitor Hugo. E aí muitos não foram para frente, né? Subiu o Muricy. Né? E aí você falou do Enio Andrade, você falou do Minelli, mas você passou pelo seu Poi, que era um técnico linha dura também. Acho que todos eles eram linha dura, né? O que você vê hoje de diferença nos técnicos para aquele técnico que conseguia ter o vestiário na mão? Porque eu lembro que o Poi era terrível. O Poi, se vacilasse com ele batia no cara dentro do vestiário. O Poi, contam que o Poi realmente era muito enérgico, né? E depois você teve os outros, Minelli, Carlos Alberto Silva. O que você diz desses técnicos e qual foi o melhor que você trabalhou? Boa pergunta. É um prazer falar com você.
que acontece? Você falou certo, o Poi é onde me lançou, né? O Poi, de todos, foi o mais enérgico. Realmente, ele se tivesse que dar, dá uma porrada no cara. Ele era a linha dura mesmo. Treinamento dele, pelo amor de Deus, nós subimos o Pico do Jaraguá. Nós subimos o Pico do Jaraguá, não é mentira. Você pegar qualquer jogador da minha época vai te falar isso, que jogou no São Paulo. O ônibus levava nós lá no pico, no canto lá, e subia, e nós tínhamos que ir correndo lá com o professor Medina. Era o Medina, o treinador. Só para você ver, ele era enérgico. Só que com ele, eu aprendi muito. Ali eu aprendi. Aprendi a dar valor. Ó, só para você ter uma base. Ele não deixava você comprar carro no primeiro contrato. Tinha gente lá, eu vou dar 2 exemplos para você, e ele te fala se um dia você entrevistar ele. Serginho Chulapa, Mauro Madureira. Lembra do Mauro? Mauro Madureira jogou no Cruzeiro, começou no São Paulo. Eles compraram um Fusca cada um, eles subiram antes que eu e o Muricy. Eles são de 53, o Muricy é 55 e eu 56. Eu subi junto com o Muricy em 75. Eles subiram em 72, 73. Aí o Serginho comprou um Fusca amarelo e o Mauro um Fusca vermelho. Você sabe onde deixava o carro? Deixava lá no palácio e descia a pé. Ele não deixava comprar carro, ele queria que comprava terreno, sabe? Ele era assim, ele via o seu lado. Então, ali, o cara aprendeu, quem trabalhou com ele aprendeu a valorizar. Aí, dando sequência na sua pergunta, eu tive a felicidade de trabalhar, vai vendo os treinadores que eu trabalhei, José Poi, Rubens Minelli, Carlos Alberto Silva, Chico Formiga, Elba de Palmalina, o falecido Tim, Borba Filho, Cláudio Coutinho, que eu fui convocado para 2 seleções, Zizinho, mestre Ziza, também numa seleção, Cláudio Duarte, olha bem, só fera, só Cláudio fera. Duarte no Inter, né? Não, Cláudio Duarte no São Bento, no Inter tá. foi o Enio No Inter é o Enio, né? O Enio Andrade no Curitiba e no Inter. Isso, no Curitiba, no Inter, o Enio. No São Paulo foi Poi, Minelli, Carlos Alberto Silva, Chico Formiga e Mário Juliato, sim, no São Paulo. Eu fiquei 6 anos no profissional de São Paulo, né? Nessas indas e vindas. Agora, na sua pergunta, para mim, o melhor de todos, o melhor para mim, né, foi o senhor Enio Andrade. O senhor Enio Andrade, o diferente dele para os outros é o seguinte, ele dava liberdade para você jogar. Como ele foi jogador, eu acho assim, que os caras, esse negócio de foi jogador, não, influi sim. Ele, como foi jogador, ele sabia a característica de cada jogador que ele tinha na mão. Ele sabia. Tipo eu era um ponta veloz que gostava do mano a mano. Eu pegava e ia para cima, podia perder 2, 3, eu ia para cima. Eu tinha essa personalidade. Perdia 2 torcidas vaiadas, eu ia a terceira, ia a quarta. Ele mandava eu fazer isso. Ele falava, você vai perder 3. Você ganhar uma e cruzar tirando do goleiro, o nosso centroavante faz o gol e está resolvido. Então, ele te dava essa liberdade. Não era aquele treinador que falava, pô, toca para trás, isso. Não, ele falava, encara, vai para cima. Ele pegava o meu forte, que era esse. Então, me sentia bem jogando com ele. Entendeu? Então, para mim, ele foi o melhor. E o Valtinho, treinador? Deixava os caras comprar carro ou não? Rapaz, ele sabe que eu fui treinador, meu. Eu trabalhei na 2ª divisão aqui do Paulista, né? Essas Bzinhas, Série A3, A2. Fiquei 10 anos rodando aí esse interiorzão, né? O meu objetivo era pegar, quando que eu fiz o curso, tirei meu CREF para ser treinador, tal, fiz uns estágios, né? Fiz com vários treinadores aí de nome, estágio. Aí eu comecei minha carreira. O meu objetivo, quando eu comecei, era pegar uma base, trabalhar numa base de um time grande. De preferência, o meu, que era o São Paulo, né? Não consegui. Ou seria Corinthians, Palmeiras, qualquer time, Curitiba, eu queria uma base.
Eu sempre gostei de trabalhar na base. Só que aí eu fui profissional direto. Aí trabalhei em vários times aí do interior. Não, era um treinador, eu já peguei muito do Enio Andrade, entendeu? Eu me espelhei nele para treinador. Eu pegava as características dos meus jogadores, fazia meu esquema tático, que eu sempre gostei de jogar 4-4-2, né? Porque o 4-3-3 hoje não funciona mais, porque do jeito que está o futebol, só se você jogar com um time bem pequeno, aí você pode jogar até com 4 atacantes. Mas você pega um clássico, então você abrir muito, você vai tomar. O meio ali é muito fechado. Então, se você jogar no 4-3-3, você vai perder um meia, um volante, aí você vai perder jogo. Então, eu gostava do 4-4-2. E aí eu pegava, eu tinha, vamos supor assim, eu não gostava de jogar com centroavante fixo, não gostava de centroavante de área, tipo esse Flaco Lopes do Palmeiras, eu não gostava. Eu gostava tipo o Vitor Roque, que está jogando, que é o meio. O Vitor Roque não é centroavante. Ele sempre jogou na beirada, mas como ele é um moleque rápido, é forte, bate bem na bola, então ele vai ali. Eu gostava de jogar com 2 homens de lado, entendeu? Mais por dentro, assim, sabe? Que se mexia para complicar a zaga adversária. Porque que se você joga 4-4-2 com um homem enfiado, é difícil. Você só vai ter um cara do seu lado ou do lado esquerdo ou direito para esse cara. Aí dificilmente a bola chega no centroavante. E aí eu rodei, tive sucesso, tive acesso com algum time, mas depois eu fiz 65 anos, eu falei, quer saber uma coisa? Agora eu vou dar uma sossegada, vou curtir a vida um pouco, né? E participo aí dos encontros aí dos veteranos de São Paulo, estou sempre junto com a Que rapaziada. legal. Seu Valtinho, nós temos um grupo de WhatsApp. Hoje eu subi um vídeo do Miller, né, dando uma palestra para os garotos, uma aula para o garotada no campo. E aí ele disse para a rapaziada, assim, para os moleques, ó, o goleiro não joga. Não pode voltar a bola para o goleiro. Ele falou para o zagueiro, se você viu que apertou, bate para onde estiver virado. Aí falou para o goleiro, falou assim, ó, o goleiro joga com a mão, tá? O que você acha disso, Valtinho? O que você pensa como... Perfeito, pô. Vindo do Miller. O Miller, para mim, foi... Pô, eu joguei com o irmão dele, né? Que, inclusive, o irmão dele chegou a jogar no time de São Paulo também, de cima. Era o irmão dele. Não o lateral direito, que jogou aí no Rio. Ele era centroavante. O Cocada jogou no Rio e o Miller jogou no São Paulo antes do Miller. O Cocada jogou no Vasco depois. Isso, esse Miller aí começou comigo no São Paulo. Inclusive, ele que trouxe o irmão dele para a base do São Paulo. O Miller, para mim, eu vi o Miller chegar no São Paulo, eu vi o Miller chegar infantil. Pelo amor de Deus, o Miller foi um dos jogadores mais inteligentes que eu vi jogar. O Miller é monstro de jogador, craque. Vindo dele, eu concordo plenamente com ele. A maioria dos jogadores, dos goleiros, não sabe jogar com o pé. A maioria. Esse do Corinthians aí, o Hugo Souza aí, que era do Rio aí, baita goleiro e tal, ele não sabe jogar com o pé também, pode prestar atenção. Cássio não sabe jogar com o pé. Esse goleiro do São Paulo não sabe, vários não sabem. Aí a polêmica do pênalti começou com ele, com o Rafael, ela saiu mal jogando errado, tudo errado contra o Palmeiras, né? Pelo amor de Deus, é o que o Miller falou, tira aquela bola. Então, os goleiros hoje, eles estão treinando para ficar habilidoso, não existe isso. Aí, o Beck, esse negócio vem do Diniz, isso aí, né? Que os caras têm que ficar tocando a bola, 10, toca para trás, vai para cá, vai para lá, isso aí não existe. Apertou, tira, deixa os caras na frente resolver. Eu sou da mesma opinião do Miller. Maravilha, Arthur. Ô, Fábio, para mim não está aparecendo essa imagem, não sei se para os demais também. Aparece para você? Não, né? Você sumiu na imagem. Você é um cara... Você nunca vi você tímido, Fábio? Não? Parece não sei o que está né? acontecendo, não sei. Nem ele, nem a Flávia. Entre e sai, vamos ver se vai dar certo. Aí eu vou colocar 2 assistências do Valtinho aqui. Olha como o homem era rápido. Você vai ver aqui, São Paulo e Fluminense. Depois você voltar... O Zé Maçã eu vou voltar, eu vou sair e vou voltar para ver se consigo entrar com a imagem, tá? Aí eu vou voltar com uma pergunta também pro Valtinho aqui.
Só compartilhar Tá a tela aqui, para Deixa ele eu ver ver, a. o pessoal ver. São Paulo e Fluminense. Olha a assistência. E aí o São Paulo saindo na frente diante do Fluminense. O ponta Valtinho lembra dele, sofre pênalti. Quem cobra é o meia Everton. O paranaense Everton de Florestópolis. Aí o Rubens Galaxy fez o pênalti em mim. Aliás, ele vive hoje em BH. 1-0 tricolor paulista. O goleiro do Fluminense era Paulo Goulart, também mineiro. Não foi fora da área, não, Valtinho? Valtinho de novo, recebe na ponta direita, avança e cruza rasteiro para Ó. Assis. Se é outro, bate no gol, né? Eu não sabia que eu. Ia bater no gol. Não. Dava para me bater no gol. Essa bola batia cruzado, podia até fazer o gol. Mas Não o sabia. Assis tem melhor condição. Toquei para ele. Não, você falou que estava. Se foi fora da área, foi. A hora que ele puxou, estava fora. Aí eu arrastei ele e pulei para dentro. Se tivesse VAR, não era pênalti. Fábio voltou, hein? Fábio voltou. Vou fazer só uma pergunta pro Valtinho, Fábio, com licença. Você jogou no Colorado. O Colorado foi uma fusão, originou o Paraná Clube junto com o Pinheiros. Você consegue contar pra gente? Que é um negócio assim que hoje a gente não vê, né? É uma coisa que pegar um time difícil, não dá para arrumar, né? 2 times, ó, vamos montar. Não sei, não consigo pegar um exemplo igual. Conta pra gente aí dessa. Só colocando uma coisinha, parece que o Colorado e o Pinheiro já eram fusões de 2 times. Isso. E depois eles Água 4 Verde, viraram o Paraná. Não, é assim, ó, Até que o Paraná Pinheiro tinha 4 estádios. lá tinha 4 estádios mesmo quando eu disputei lá. Aí tinha o Pinheiros, que era o estádio dentro de Curitiba mesmo, tinha o Colorado, que eu joguei lá também no Colorado. Tinha o Colorado, e o Colorado, ele falou, a fusão do Colorado foi com o Ferroviário. Tinha antigo Ferroviário, se tornou Colorado. E o Pinheiros era um time que eu não sei qual que era, se tornou Pinheiros. Depois, eu joguei no Colorado. Depois, quando eu saí, Pinheiros e Colorado se uniu e fez o Paraná Clube. Entendeu? Foi Pinheiros e Colorado que fez a fusão e fez o Paraná Clube. O Colorado tinha uma torcida grande lá. Tinha grande a torcida do Colorado. O Pinheiros era menor. O Colorado, quando eu fui para lá, também tinha um timão, rapaz. Tava o Buião lá. Buião, Joel Mendes, que faleceu há pouco tempo, goleiro que jogou no Santos. Tinha o Marçal, que era do Rio aí, também faleceu. Tinha vários jogadores. Humberto Ramos, jogou no Atlético Mineiro. O Lincoln, centroavante, jogou no Goiás. Carlos Alberto jogou no São Paulo, antigo, jogava junto com o Edson, o Gerson. Tinha muito jogador bom lá. Eu fui quando. Inclusive, você vê como que é o futebol, né? Naquela época, não vamos falar em dinheiro, mas se ganhava para viver, né? Ganhava bem, tinha um bom salário, era isso. O time que eu joguei menos, porque logo de lá que eu estava emprestado para o Colorado. Olha bem como o futebol é. O futebol, meu, é uma coisa que não dá para entender. Eu disputei a final em 79, Curitiba e Colorado, a final no Couto Pereira, do Cídio Vanderlei Bosquilha apitando. 56 mil pessoas no Couto Pereira. Você levantar aí, você vai ver. Esse público foi quebrado há pouco tempo. 15 minutos de jogo, o Dulcídio expulsou nosso ponto esquerda, que era o Santos. Santos, ele jogou na Seleção Olímpica de 76, era do Santa Cruz, jogou no Internacional. 15 minutos deixou nós com 10 jogadores. Vai vendo. Aí que eu te falo do Enio Andrade. Aí que vem o Enio Andrade. Quando o Santos foi expulso, eu jogava de ponta bem na linha, né? Nós tínhamos um timão lá também, era Mazzaropi, jogou no Vasco, Gilson Paulino do Vasco, Duílio jogou no Fluminense, Gardel do Internacional, Dionísio do Internacional. Vocês conhecem todos. Meio de campo, Almir veio para São Paulo, De Rossi do Palmeiras, Luiz Freire do Grêmio. Jogava eu na direita, Neinha, centroavante do Santa Cruz de Recife, centroavante, e o Aladim. Olha que time.
Aí vai vendo. Aí O nós Alandia é um ex-Bangu, né? ganhamos 2-0 o jogo, com 10 jogadores. Como campeão, também ganhei o melhor em campo aquele dia. Ganhei o troféu lá, melhor em campo, eles davam um troféu. Olha como é o futebol. Acabou o campeonato, voltei para São Paulo. O São Paulo me apresenta o Colorado atrás de mim. O time que eu joguei, a final, me queria de todo jeito. Eu falei, pô, eu vou ir pro rival, cara. Só que tem uma coisa, foi onde eu ganhei mais dinheiro. Os caras me deram um carro na época, um Passat, que era o carro do ano, de luva e 4 vezes mais do que eu ganhava no Curitiba. Você acredita no negócio desse? No Colorado. Aí eu fui, pô. Pô, aí eu fui. Emprestado também. Só que lá, eu fiquei 4 meses e fui campeão paranaense. Porque o campeonato, aquele ano, começou no começo do ano, que o brasileiro era depois. E foi campeão paranaense também. Quer dizer, eu fui bi pelo Curitiba e campeão pelo Colorado. Único título do Colorado, pode levantar aí, 1980. Aí, o Enio Andrade foi contratado pelo Internacional. O Valdomiro, já contei a história, foi embora. O que ele fez? Mandou me buscar, eu quero ele. Aí o Colorado não queria largar, né, de jeito nenhum. Aí foi 4 jogadores do Inter para o Colorado. Eu tenho esse jornal guardado, 4. Deixa eu ver se eu lembro quem foi. Lúcio, lateral direito, Caxias, back central, Chico Fraga, lateral esquerdo, e um goleiro lá chamado Mauro. Era tudo do Inter. Foi para o Colorado para eles liberar eu para o Inter. Olha como o futebol é. Eu quis dizer o seguinte, tantos anos, tanto título, naqueles 4 meses do Colorado, onde eu ganhei mais dinheiro na época. E é gozado que o Chico Fraga depois jogou no São Paulo, se não estiver enganado. Jogou comigo, pô. Ele veio para São Paulo, né, o Chico Fraga? Jogou comigo, pô, Chico Fraga. Jogava pra caramba. Ele veio depois do Marinho, né? Ele veio antes do Marinho. O Marinho foi 80. O Marinho foi em 81. O Marinho estava no bicampeonato, o Marinho. Era o nosso lateral esquerdo. Marinho o time Chagas. do bicampeonato era Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas. Almir, Everton e Heriberto. Jogou eu, Serginho e Mário Sérgio. O titular era o Paulo César Capeta. Eu não era o titular, era o Paulo César. Só que o Paulo César, aquele jogo que eu te falei de São José, ele sentiu, primeiro tempo, eu entrei, fui bem, saí jogando aqui contra o São José, ganhei o motorrádio, aí ficou no banco. Aí joguei, olha o futebol como é. Aí a primeira contra a Ponte, 1-1 no Morumbi. Puta, o Nenê, quarto zagueiro da Ponte, eu entrei em diagonal, ele me dá um carrinho, pegou meu tornozelo, 30 do segundo tempo. O jogo estava 1-1. Eu saí de maca, saí engessado do Morumbi. Não joguei a última. Você veja bem, a infelicidade que o Paulo César teve, eu entrei no lugar dele, certo? Quando que eu entrei e adquiri a posição, eu tive a infelicidade para ele voltar. Por isso que eu te falo, a gente sempre tem que estar querendo bem, porque senão, o mal vem para você também. Não, isso é terrível. O Paulo César até hoje. Esse time que o senhor falou do Master, que até hoje o senhor joga no São Paulo, além do senhor, quem que está por lá? Então, a gente é assim, ó, veja bem, o São Paulo, ele tem vários times, tem o veterano, tem o Master e tem o Sênior. A gente está no Sênior já, né, que eu vou ter 69 anos. 69. Eu, graças a Deus, ainda estou com saúde e tudo, mas tenho 69 anos. Da minha turma, é a turma do... Você quer ver, você conhecer o Zé Sérgio, o Sidney o Sidney ponta esquerda, o que você conhece, deixa eu ver, o Estevão Soares vai. Zagueiro. Tem uma turma que acompanha, né? O falecido Ayrton, que morreu, ia. Vai o Nelsinho Cashman, lateral esquerdo. Essa turma aí, né? A turma outra, que é o veterano,
é a turma do Miller, do Silas, do Visoli, né? Essa turma anterior. Cada geração é uma geração. Mas tem Uma bastante galera gente. diferente, né? E também não é todo. É assim, ó. Veterano funciona assim. Às vezes tem um jogo, os caras te ligam quem vai, quem não. Não é todo mundo que vai sempre. O cara, às vezes, tem um compromisso, não vai, vai o outro. É assim, entendeu? O Então, Sidney revela. já participou aqui com a gente também, seu Otto. O Sidney, Ah, nós já fizemos uma entrevista com ele já também. ligeiro, ninguém gente Foi muito boa. legal, foi muito legal também. O Arthur, Opa, vamos lá. Eu queria. Você foi treinado pelo. Gostaria que você falasse dele. Pelo que eu li, tudo que eu estudei dele é um monstro, que é o Zizinho, né? Eu queria que você falasse do Zizinho, que ele foi seu treinador. O monstro E do também, Maracanã. monstro, monstro. E tinha. Eu queria que você foi campeão pan-americano. Você tem uma medalha aí de campeão pan-americano? É isso, Valtinho? Não, deixa eu te explicar. Aí, eu fui convocado para as duas. Eu fui na do Zizinho e do Cláudio Coutinho. Quando eu fui com o Zizinho, foi em 75. Era ele e o Antoninho, o treinador. Era o Zizinho e o Antoninho. Aí nós se apresentamos aqui de São Paulo, foi convocado eu do São Paulo, Toninho Vanusa do Palmeiras, Zé Carlos, goleiro do Juventus, foi na reserva do Carlos da Ponte Preta. Carlos da Ponte Preta. 4. Foi o Jarbas do Guarani. Foi 6 jogadores, o resto foi tudo do Rio e Minas. Nós se apresentamos aí no Rio e ficamos na Urca. Ficamos na Urca 40 dias treinando. Que ia ter o Sul-Americano em Lima. ficaram no Exército? Ficamos lá dentro. Pegava a comida na bandeja lá. Ficamos treinando lá, o Zizinho. E tinha o Éder, né? O nosso ponto esquerdo era o Éder dessa seleção de 75. O Éder era lixo. E nós lá treinando, eu era o titular, eu era o ponta titular. Era eu, Tião Marçal e Éder, a linha. Aí, legal. Aí, depois de uns 20, nós tínhamos feito 2 amistosos, um em Manaus e um em Alagoas. Aí voltamos num treino, quando acabou o treino, ele pegou os atacantes para bater em gol. Ele rolava a bola, nós íamos. Meu, numa dessa, a hora que eu bati, o adutor da coxa estourou. Pum! Estourou. Fiquei no chão. Aí eles ficaram comigo lá tentando. Eu não consegui recuperar. Aí eu não viajei para Lima. Aí eles convocaram o Marinho no meu lugar. Marinho, ponta direita, falecido. O Marinho, na época ele era do América de Rio Preto. Marinho. Jogou no Bangu. Aí, quando que eles viajaram, puta, ele chegou em mim e falou assim, ó, você pode esperar, desse jeito o Zizinho falou, ele gostava de mim pra cá, você pode esperar, pode ficar atento, que você vai ser convocado para o Pan-Americano. O Cláudio Coutinho já te acompanhou também, que ele que vai ser o treinador. Você vai ser convocado. Não fica triste, não, porque eu fiquei arrasado, né? Porra, meu. Aí, voltei para São Paulo, tratamento. Aí saiu a convocação, eu estava convocado realmente. Só tinha fera. Aí só tinha eu de moleque, assim. Era Carlos, Rosemiro, Tecão, Edinho, Chico Fraga. Batista, Mendonça, jogou no Botafogo. O treinador do Atlético Mineiro. Cuca. Não. Antes. Humberto Ramos? Marcelo. Marcelo. Foi campeão da jogou Copa do Brasil com o Curitiba. Era o meia. Cláudio Adão, Éder Aleixo. Nossa, era só eu de moleque. Aí, eu tratando no São Paulo, não tinha recuperado ainda. Não estava recuperado. Me apresentei lá, ficamos aí no hotel Copacabana e tal. Aí ficou do hotel. A de 76 já ficou no hotel aí. Ficamos aí treinando, joguei uns amistosos, entrei, não estava bem. Aí o Cláudio Coutinho me chamou, falou, como que você tá? Tal, não posso queimar. Eu falei, não, eu quero ir, tô bom.
Aí fiquei, aí teve um amistoso contra o Vasco, ele jogaram uma bola no fundo, eu dei o pique, a hora que eu cruzei, senti de novo. As duas, eu não fui. Eu não ganhei a medalha, não fui. Eu fui convocado para as duas, inclusive eu tenho aqui, ó, o quadro aqui é da convocação. Aí eu tenho o quadro. Eu mandei para o Arthur, se você olhar lá naquelas fotos que eu te mandei, eu tive a convocação da CBD, eu fiz um quadro dela, sabe? Eu tenho aqui, tá pregado aqui um quadro. Então, na realidade, eu fui em duas, só joguei amistoso. E o pior era para ser campeão nas duas. Porque o Sul-Americano, o Brasil foi campeão, e o Pan-Americano também. Para você ver, em 76, quando eu não fui, ele não chamou ninguém. Só tinha eu depois. Sabe quem que jogou? O Rosemiro era o lateral e eu o ponta. E o Mauro, lateral do Guarani, que faleceu, Negrão, ele era reserva do Rosemiro. Aí ele não convocou ninguém, ele jogou o Rosemiro para a ponta e o Mauro de lateral. Se você lembrar disso, levantar, você vai ver. Jogou Mauro e Rosemiro. E eu tive essa infelicidade. Agora, quanto aos vizinhos, pelo amor de Deus, sabe o que ele fazia? Ele foi que nem o Tele, eu não trabalhei com o Tele, né? O Tele veio depois que eu saí de São Paulo, ele veio em 86, acho, 85, por aí. Os vizinhos, ele mostrava para você. Esse é o treinador. É que nem treinador de escolinha, dá um exemplo assim para você entender. O cara tem uma escolinha de futebol. Ele chega no moleque e fala assim, ó, você tem que bater aqui, ó, tirando do goleiro. Só fala pro moleque, ele não mostra. Como que o moleque vai saber? Entenda bem. Você tem que falar e mostrar. É o que o Zizinho fazia. O Tele fazia, o N. Andrade fazia. Eu aprendi não, sempre cruzei bem. Eu tinha eu aprendi muito com o Zizinho. Eu tinha uma facilidade que eu vejo pouco jogador ter hoje de beirada. Jogador de beirada. Eu cruzava com a bola em velocidade. Você entendeu? Tipo assim, eu ia, dava o tapa no fundo, o lateral na minha cola, e eu conseguia cruzar tirando do goleiro, com ela em velocidade. A maioria dos caras não faz isso. Ele vai, o cara tá na corda, ele para a bola, pode perceber. Ele para, tenta driblar de novo, ele não bate na primeira. Quem faz muito isso, de bater de primeira, é o do Palmeiras, o Maicon, né? Pode ver o Maicon, quando ele joga ali de ponta, que ele joga de ponta agora. Ele chega cruzando, pode perceber, não para uma bola. É esse que é o verdadeiro ponta. Você tem que chegar no fundo, porque você pega a defesa desprevenida. Você pega desprevenida. E outra, não cruzamento reto para consagrar goleiro e consagrar zagueiro, né? Tira tudo, você tem que tirar do goleiro. Aquele cruzamento que quando ela tá chegando, ela sai, pega o centroavante de testa. Aprendi com os vizinhos isso muito. Mas, seu Sensacional. Walter, antes de eu falar, antes de passar outra pergunta para o Danilo, queria aproveitar e me dirigir com as pessoas que estão assistindo a gente agora. Para tudo, dá seu like lá para a gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, ajuda muito essa nossa mídia alternativa a permanecer. Tá muito legal essa entrevista com o Valtinho, assiste ela todinha, que você vai gostar. Deixa seu like e sua inscrição, por favor. Danilo, sua pergunta, meu irmão, diretamente de Aracaju. Valtinho, assim, se você ficar à vontade de dizer, tudo bem, tá? Primeiro, são duas perguntas em uma. O cara que melhor te marcou, aquele que você tinha mais dificuldade. E aí, se você ficar à vontade de dizer, quem que era aquele que você deitava? Cara. Não, a primeira pergunta é fácil de falar. Vladimir. Vladimir do Corinthians. Cara. Ele era monstro. Aquele lá, pelo amor de Deus, eu driblava ele. Eu dava o tapa no fundo, quando ia cruzar, que deu para ele, estava em cima. Carrapato. O Vladimir, você tinha que saber driblar de tudo, para dentro, para fora, inventar, porque senão, se fosse aquele drible simples de dar o tapa no fundo e correr, ele ganhava todas. Ele sabia encurtar o caminho. Nossa, o Vladimir era monstro. Monstro. Mas teve vários laterais, né? Só que o Vladimir, monstro. Marco Antônio, do Vasco.
Que é isso, o Marco Antônio me marcou, mas eu dei uma canseira nele uma vez. Curitiba e Vasco no Couto Pereira. Deu uma canseirinha nele, mas aquele lá também era, pelo amor de Deus, monstro de jogador, monstro. Agora, eu não vou dar nome nas que a gente deitava, né? Eu só vou falar para você, pouco entendedor, meia palavra basta. Eu gostava de jogar quando o lateral era destro. Não gostava de pegar lateral canhoto. Entendeu? Lateral destro. Destro. Canhoto, eu não gostava muito, porque eu saía muito para o fundo. O meu forte era sair para o fundo, então facilitava para o canhoto, né? Quando eu pegava um canhoto, eu já conhecia, tinha que cortar para dentro também. Agora, quando eu pegava o destro, se ele desse um espaço, era fácil, né? Então, destro, não dei nome de ninguém. Lateral destro. Mas a gente vai descobrir. Tá cheio. Tá cheio da... Uma hora você se entrega. É. Não é, né? O futebol antigamente era diferente, né? Hoje, o que você falou, o ponta não chega na ponta, o meio-campo amador a gente tem muito pouco, não tem criação. Você falou do Pedro Rocha, você falou alguns nomes, né? O Zinho, o Rocha, o Falcão, a gente tinha o próprio Rivelino, sem falar que tinha o Pelé, né? Esse estava acima de qualquer. Então a gente tinha meias de articulação, né? Tanto o direito quanto o meia esquerda. Os dois, né? Tinha o Tostão, o Dirceu Lopes. Hoje você olha, você não tem ninguém. Hoje você tem, é o que eu falo, né? A gente não tem cabeça de área, a gente tem cabeça de bagre. Cabeça de área não tem. E nem meio volante, médio volante, a gente tem meio volante, porque os volantes, nossa, você pega da seleção, pelo amor de Deus, parece que tem medo de chutar, tem medo de chegar. O futebol ficou muito sem graça, não ficou, Valtinho? É assim, ó. Eu nem digo nível de jogador. O nível de jogador, tem muitos jogadores bom nível. Eu até acho que, eu não vou dizer que é igual, mas tá ali. O nível nosso de jogador brasileiro é bom. A minha opinião, que você falou, que eu concordo plenamente, são os esquemas táticos dos treinadores. Olha bem, vou dar um exemplo para você. Vamos dar um exemplo. Flamengo e Fluminense, a final. Certo? Eu assisti os dois jogos. Primeiro jogo, o Flamengo ganhou 2-1. Ganhou 2-1? Sim. Tá. Vai para o segundo jogo. Mano Menezes. Porra, o cara me entra com 5 no meio do campo, precisando ganhar o jogo, com o Keno no banco. Aquele outro... Porra, meu, joga... Aí sim, você tem que ir por tudo ou nada. Você tem que ganhar o jogo. Joga com 4-3-3, pô, com o Keno de um lado, aquele Canóbia joga muito. Pô, fugiu. O Cano, bom pra Cano. colombiano neguinho lá, O Arias. O Arias. Pelo amor de Deus, joga o Arias de um lado, o Keno do outro. Pô, tem esse menino aí que Riquelme, mete o time para frente, caramba. Por quê? A pergunta que eu te faço. Se o Fluminense perdesse de 2-0 ou 3-0, não era a mesma coisa do que foi? Sim. Ele tinha que ganhar o jogo. Era a mesma coisa tomar 3-0 que empatar 0-0, 1-1. Então arrisca, né? Só que não arrisca. Aí o que ele vai arriscar? Quando falta 15 minutos para acabar o jogo. Você vê que o Keno já entrou, já incendiou. Tanto é que a única chance de gol do segundo tempo foi a do Keno, que ele chutou depois do gol anulado, né? Isso, exatamente. Mal anulado, por sinal. Mal anulado. Cresceu. O time cresceu. Por que ele já não saiu assim? Não, vamos ganhar o jogo. Essa que é a diferença. Inclusive na seleção brasileira. Eu acho que os treinadores hoje, assim, são tudo bom, não estou dizendo que é ruim, são tudo bom. Só que é assim, eles são tudo medo de perder emprego. Põe isso na cabeça. Ele entra, opa, você vê esse do Corinthians também, você vê a retranca que ele fez contra o Palmeiras, ele ganhou, já deu sorte. O Palmeiras já chutou 23 bolas no gol, eles chutaram 2, fizeram o gol. Mas mérito dele,
Não, mérito do jogador. Ele entrou fechado, ele entrou para não perder, ele marcou o time do Palmeiras, e marcou muito bem. Mas mesmo assim, o Palmeiras quase ganhou o jogo. Mas o Corinthians ali, é o que eu te falei, é outro treinador, ele já trabalhou aí no Rio, você sabe. Ele é um treinador que joga fechado também. Entendeu? Então tem muitos treinadores que ele joga pensando, ó, se eu não tomar gol, perder de 1-0, ou 0-0, tá bom, aí não é. Agora, eles têm medo, sabe, de arriscar perder o emprego, a minha opinião. Então não são os jogadores, que nós temos muito jogador bom no futebol, tem jogador bom. Para mim, são os nem treinador, não é os treinadores, é os esquema tático que eu acho. É que, na verdade, eles têm medo de perder emprego desde o infantil, né? Acabou. Falando de comportamento, Valtinho, como é que era o comportamento na sua época com o torcedor, negócio de camisa, da camisa? Como é que vocês trabalhavam isso? Não, a camisa hoje é é assim. uma loucura, hoje é um frenesi, né? Não, mas é assim, sabe? A camisa, tudo que você vê dar, você paga. Mesmo agora, eles pagam. Que é assim, paga para eles mesmo. Todo clube de futebol tem a caixinha do jogador. Pode ver, todo time tem. Tem um diretor, o presidente da caixinha. Na minha época, o presidente era o Valdir Pérez e quem mexia com as finanças era o Nelsinho Batista. Nelsinho, lá, o treinador, que era o lateral quando eu subi, né? Então tem a caixinha. Lateral destro. Lateral direito, ele era direito. O destro. Lateral direito. Descobriu. Não, ele é esquerdo destro, ele era Não, direito. sim, era lateral direito. Direito. Mais destro, né? Mas era direito. Aí tem a caixinha, tipo assim, eu dei, trocava todo jogo. Você trocava a camisa, chegava lá, assinava o vale. Só que aquele vale era descontado do seu pagamento e ia para a caixinha. Vai para a caixinha do jogador. Entendi. Você está entendendo? É descontado do jogador. Aí vai para a caixinha. Vem do pagamento, vai direto para a caixinha. Quando chega no fim do ano, essa caixinha é dividida por igual, para todo o elenco, incluso roupeiro, massagista, cozinheira, todos. Funcionários. Tudo em partes iguais. Podia ser o Pedro Rocha e podia ser o Valtinho. Era o mesmo dinheiro. E os clubes funcionam assim. É assim que funciona até hoje. Não é assim, o cara dá e torre, dá 10, dá 20. Os caras não pegam nada, né? O que eles ganham hoje, eles podem pagar todo, mas é descontado. E vai para a caixinha do jogador. Ou menos legal, era. Isso aí é legal, isso é importante. Como aqui o papo de torcedor, a gente quer saber exatamente essas coisas, Valtinho. Aquilo que a gente não tem acesso. Arthur, você quer fazer uma pergunta antes da gente encerrar? Sim, primeiro eu queria contar para o Valtinho, que ele não conhece a turma aqui, o Ronaldo Ribeiro, toda sexta-feira ali na Zona Norte do Curuvi, ele joga uma bola, coisa fina. Só para você ter uma ideia, o que é o Ronaldo Ribeiro? Como você é piadista. Ele bate na bola que nem o Pedro Rocha e finaliza que nem o Serginho Chulapa. É muito bom o Ronaldo Ribeiro. Minha pergunta final, Grêmio e Inter é o clássico mais bravo, a maior rivalidade do Brasil, Valtinho? Eu te falo, com certeza. Com certeza. Quem jogou o Grenal e jogou aqui... no Rio, eu não joguei no Rio, né? Não sei Fla-Flu, mas... Eu joguei Corinthians e Palmeiras, joguei Curitiba e Atlético Paranaense, joguei... clássico assim, né? Palmeiras e São Paulo e Santos... Vários clássicos. Agora, Grenal, meu filho, Grenal. Eu joguei 3. 3 Grenais, eu não perdi nenhum. Eu ganhei 1 e empatei 2. Ganhei 1 e empatei 2. E apanhou em quantos? E apanhou nos 3? Se eu apanhei Grenal? Não. Pancada, esse cara chega junto, né? Pelo amor de Deus. O que é guerra? Só para você tirar uma base, não é brincadeira. Lá o cara não pode usar camisa vermelha e azul. O negócio lá é terrível. É terrível. É pior que Palmeiras e Corinthians aqui. Aí no Rio não vou falar Fla-Flu, né? Que é o Fla-Flu, pelo amor de Deus, né? Flamengo e Vasco. Só para lembrar,
Só para lembrar o que é Grêmio Internacional, a Chevrolet e a Coca-Cola tiveram que mudar a cor da sua logomarca, porque o Grêmio não usava vermelho e o Internacional não usava azul da Chevrolet. Verdade, não, e vou As falar duas mais. tiveram que trocar a cor da logomarca. É verdade. E vou te falar que você me fez lembrar um negócio. Quando eu estava lá, os jogadores do Inter não podiam ter carro azul. Nem carro, nem carro. E o do Grêmio não podia comprar carro vermelho. É verdade. O Renato Gaúcho deu briga nessa história dele comprar um carro vermelho, né? Então, você sabe essa história. Meu lá, se você chegar, você for com, sei lá, uma camiseta, vai, regata vermelha, esquecer, jogador do Grêmio. Nossa Senhora, lá é terrível. Grenal não é fácil, não, meu. Não é brincadeira. E todo Grenal, nossa Senhora, O pau come. é o dia inteiro. Já desde um dia anterior já começa a guerra. Grenal não é fácil, não. Quem jogou Grenal sabe. O Valtinho, o Fábio, antes de encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta de arbitragem. Na época que você jogou, você tinha Dulcido Vanderlei Busquilha, tinha o Armando Marques, o Aragão, o Romualdo Alpe Filho, o Morgadinho, que era um juiz, principalmente o Dulcido era louco, o Dulcido peitava jogador, se bobeasse, diz a lenda, que no vestiário dele tinha um revólver, ficava em cima da mesa. No vestiário dele de juiz, ele tinha o revólver dele, porque ele era PM, ele já deixava em cima da mesa, se desse algum problema, ele resolvia na bala, com ele não tinha frescura. E hoje, a gente vê essa juizada que tem medo de tudo, tudo joga para o VAR, não consegue dominar jogador, são todos uns juízes medrosos que que erram demais, tecnicamente é muito fraco. Não que antigamente não errasse, mas os caras eram mais boleiro, não era? Não era aquele que conversava mais com o jogador, sabia levar o jogo de uma outra maneira? É verdade, pô. Não dá para comparar. Isso que você está falando é uma coisa simples. Não dá para comparar esses caras que você citou com os de hoje. Tem uns bons aí, FIFA, que tá errando para caramba também, mas são bons. Mas igual aquela época não tem mais, não. Não tem, é o que você falou. O do Cid, eu presenciei isso. Ele sair na mão com o jogador. Eu vi. Eu estava no jogo. São Paulo e Inter de Limeira. Campeonato Paulista de 78. Acho que foi 78. Nós fomos jogar em Limeira. Em Limeira. Saiu um gol nosso lá meio duvidoso, os caras foram para cima dele. Sabe quando fecha o juiz assim? Os caras... Ele saiu na porrada, dando porrada em todo mundo. Eu presenciei isso. Eu vi isso aí. É verdade o que você falou. E no jogo, o juiz não tinha essas frescuras, esse negócio do juiz vai lá, dá a mão pro cara, não tinha isso, o juiz era sério pra caramba. O juiz, ele vinha te dar dura, ele vinha te intimidar, ele mandava no jogo, o juiz mandava no jogo, essa é a palavra certa. Hoje o juiz não manda no jogo, não, tanto é que você citou, na dúvida ele não apita, ele espera o VAR chamar. Pode ver. Eu não sei se vocês ouviram a declaração do Lugano sobre o pênalti do São Paulo, né, do Vitor Roque, lá, que não foi pênalti de lugar nenhum. O que o Lugano falou? Ele falou pega assim, a bola e não tem mais jogo, né? Ele falou, se eu sou jogador de futebol, se eu sou jogador de São Paulo, eu pego a bola e ninguém bate o pênalti. Se vira enquanto o cara, ele não for no VAR, eu não vou deixar bater. Não vai, acaba o jogo, não vou deixar bater, acabou. Quer dizer, Ele hoje o Lugano fazia, viu? E era assim, né? Então a gente vê. Você falou do Cídio, eu lembro um São Paulo e Palmeiras, ele expulsou o finado Perivaldo com 1 minuto e meio de jogo. O Perivaldo deu um pontapé no Zé Sérgio, ele pôs o Perivaldo para fora com 1 minuto e meio de jogo. Não quis nem saber o que estava acontecendo. Ele foi lá e expulsou. O Dulcídio era doido, cara. E eu não falei para você lá, final do Campeonato Paranaense, era 12, 13 minutos, casa cheia, 80% de torcida do Curitiba. Ele, da casa do Curitiba, ele tirou o Santos com 12 minutos de jogo, não quis nem saber. É isso que você está falando. Eles encaravam mesmo. Época boa, que não volta mais. De antigamente era mais fera. Seu Walter, queria agradecer aí o senhor, a gente está chegando numa fase do final aí, pela excelente resenha, foi maravilhosa a resenha. Obrigado pela sua simpatia, obrigado pela oportunidade, desculpem a simplicidade.
e queria ceder um espaço para o senhor aí. Tem algum projeto que você quer falar, algum recado, alguma coisa que o senhor precisa divulgar? O espaço é do senhor. Não, a única coisa que eu tenho que falar é agradecer a vocês pela oportunidade, né? Porque é sempre bom você estar aparecendo, porque na época só tinha o Milton Neves que lembrava da gente, né? Que você vai no site do Milton Neves, lá tem toda a ficha da gente. Só tinha, hoje não. Hoje tem bastante canal que leva o ex-jogador, lembra, isso é muito importante para nós. Eu só tenho que agradecer e quando precisar, qualquer oportunidade, eu estou pronto para vocês. Muito obrigado. A gente ainda vai se ex-jogador é falar mais resenha. a gente ainda vai se falar pelo WhatsApp mais, porque depois a gente conversa amanhã com mais calma, senhor. Agradeço de uma forma mais formal, tá? Mas, gente, obrigado, Danilo, Ronaldo, Arthur, obrigado a todo mundo que participou. Todo mundo que está assistindo agora, deixe seu like aí antes do vídeo acabar. Deixe seus comentários. Fica com Deus, seu Walter. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Aquele Valtinho. abração. Show de bola. Tchau, gente. Obrigado vocês.